Esta é a nossa sétima aula, por que não dizer nosso sétimo encontro. Estamos estudando sobre epístolas paulinas, a autor é Tiago Reis, doutrinas fundamentais para a fé cristã. E o nome já se apresenta quem é o autor, de quem é a ideia, de onde partiu o grandioso apóstolo Paulo. Claro, evidentemente, inspirado por Deus, agora doutrinando a igreja. A igreja, ela é, digamos, nascida ou prometida que seja lá nos evangelhos. A ideia de igreja, de onde ela viria, o porquê de igreja, onde ela estaria fundada, Cristo, ele vai determinar essas bases, esses alicerces. A igreja nasce em Atos capítulo 2, se expande, se amplia, acontecem viagens missionárias, acontecem implantações de igreja, acontecem conversões em massa. Agora a igreja cresceu, a igreja está na Europa, está na Ásia, está no Oriente. A igreja agora precisa ser ensinada, ela tem que ser doutrinada, ela tem que passar por um crivo pedagógico, doutrinário, teológico agora. E quem é que o Senhor escolhe para fazer isso? Evidentemente o apóstolo Paulo. Pedro escreveu também epístolas que servem como base doutrinária, alguma coisa, bastante coisa até inclusive. Apóstolo João também, só que em termos de importância, em termos de escrito, se fosse o caso, apenas uma comparação, o Paulo seria um profeta maior e Pedro e João seriam profetas menores. Isto posto, é só uma metáfora da minha parte, vamos à matéria. Eu quero convidá-los, aqueles que têm o livro em mãos, capítulo 3, página 91, Batalha Espiritual, vamos versar sobre isso. Bom, todo cristão deve entender que existem forças que transcendem a razão e a emoção. Existe um mundo, chamado de espiritual, que é tão real quanto este planeta que nós habitamos. Não obstante, este mundo espiritual está constantemente interferindo na vida da igreja, quer para o bem, quer para o mal. Tanto é que está escrito na Bíblia, Paulo escreveu que com relação ao nosso inimigo, o diabo no caso, nós não ignoramos os seus ardis, o que é isso? As suas estratégias, os seus planos, as suas maquinações, as suas projeções, o seu ato de usar esta ou aquela outra pessoa. Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele deixa claro, não deis lugar ao diabo. Ou seja, Pedro escreve que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então o mundo espiritual, gente, ele existe. Jesus falou dele, Paulo falou, Pedro falou, João falou. João, por assim dizer, quando ele escreve, por exemplo, o Apocalipse, é um vislumbre total do mundo espiritual. Ali mundo espiritual é quase que por completo os capítulos do Apocalipse. Então esse mundo dito espiritual, conforme diz a nossa matéria aqui, ele é tão real quanto esse mundo humano aqui, esse mundo tangível que nós habitamos. Não podemos ignorar essa premissa. Claro, evidentemente que você não vai ver demônio em tudo que é lugar, né? Não vai agora, não vou passar debaixo de escada mais, eu não vou mais cruzar com gato preto. São coisas imbecilizadas que as pessoas dogmatizam e colocam assim como um ato tão supremo que é uma coisa absurda até inclusive. Mas, isto posto, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é atuante. Paulo tratou disso, Paulo falou disso, carta aos Efésios, tá? Nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é contra a hoste, potestade e principados em regiões celestiais. Então Paulo deixou claro essa realidade tão tangível acerca do mundo espiritual. Então o apóstolo Paulo deixa claro que essas forças só podem ser vencidas pelo crente que estiver com toda a armadura de Deus. Como cristãos, enfrentamos lutas diárias, existem dificuldades que enfrentamos que são consequências diretas de nossas próprias decisões. Porém, lendo o último capítulo de Efésios, não restam dúvida de que estamos
em um grande campo de batalha espiritual. E o último capítulo de Efésios, a carta que Paulo escreve aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, deixa muito claro isso, gente. Fortalecei-vos no Senhor, e diz o texto, e na força do seu poder, tá? Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Não é uma parte da armadura, não é 10% da armadura, é toda a amplitude da armadura de Deus. Se Paulo prega, ensina, pedagogia uma existência de armadura de Deus, é porque essa armadura serve para quê? Serve para você entrar no campo de batalha. E se você vai entrar no campo de batalha, o mundo espiritual existe. E essa armadura de Deus não é para você guerrear contra carne e sangue, seres humanos. O teu vizinho não é teu inimigo, a tua sogra não é teu inimigo, o teu pastor não é teu inimigo, os crentes da tua igreja não são seus inimigos. Paulo deixa claro, nossa luta não é contra carne e sangue. Mas nós não podemos ser inocentes também, tá? Não podemos ser tão pueris ao ponto de imaginar que carne e sangue são inofensivas com respeito a nós. Não, pelo contrário, existe a possibilidade sim de hoste, potestade e principado se utilizar, tá, de carne e sangue para se levantar contra nós. Existe essa possibilidade, mas não deixar de ser uma espécie de um campo de batalha também do âmbito espiritual. Porque naturalmente falando, se fosse o caso, o ser humano não nasceu para fazer mal para o outro ser humano, se fosse um ato natural, digamos assim. O primeiro assassinato que tem na Terra, o primeiro derramar de sangue, um irmão fazendo isso contra outro irmão, é porque já estavam ambientalizados com a dinâmica do pecado. Observe que isso não aconteceu dentro do Jardim do Éden. O primeiro assassinato foi fora do Jardim do Éden. E a reboque, depois desse primeiro assassinato, nós temos visto que o mundo, por assim dizer, se tornou um vasto campo de sangue, um vasto campo de batalha, onde, evidentemente, o mundo espiritual se serve dessa dinâmica assassina que o ser humano tem hoje, e infelizmente, por causa do vírus do pecado. Muito bem, Efésios 6 e 12, campo de batalha. Paulo conhecia muito bem esse campo de batalha e estava convencido que o revestimento espiritual e os recursos espirituais são as armas do cristão para vencer as forças espirituais da maldade. Paulo fala, Efésios 6 e 12, o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tudo indica que expressões como fortalecimento, revestivos e estais firmes, apresentados por Paulo antes de falar da armadura, indicam uma preparação para a batalha. Então, sobre o campo de batalha, o apóstolo traz a ideia de que é um lugar de combate e mostra os inimigos nesse combate. Isso aqui está muito claro na página 92. E na página 93, quando ele começa a falar da armadura, na última parte de sua carta à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo faz com que os cristãos entendam que, pelo fato de viverem uma nova vida em Cristo, eles enfrentariam batalhas espirituais, sim. A Bíblia deixa claro, aquele que quer se tornar amigo de Deus, ele vai se tornar inimigo do mundo. E se você se tornar inimigo do mundo, o mundo vai te retaliar. Eu não estou dizendo que agora o teu vizinho vai te atacar. Não estou dizendo que agora as pessoas que não são crentes vão te caçar na rua. Não, esse não é o caso. Eu estou dizendo que o mundo às quais essas pessoas pertencem, que não comungam dessa fé, não reconhecem o seu Cristo e a forma com que você está servindo a Ele, vai suscitar, vai estimular que batalhas espirituais se levantem contra você. E esse mundo espiritual, evidentemente, com toda a possibilidade, vai se servir de carne e sangue. Então tem uma figura aqui na página de número 93, da armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade. A primeira coisa que o soldado ocidental tinha que fazer era
amarrar o cinto na cintura, prendendo a túnica, e isso lhe dava mobilidade e liberdade para os movimentos. O cinto também servia para levar a espada de maneira muito parecida com o que é feito hoje em dia. E Taylor, ele dá uma definição muito interessante acerca desse ponto, o erudito Taylor. Observe página 94. É o conhecimento e crença na palavra revelada de Deus. O apóstolo está pensando em termos existenciais quando fala da verdade, quando o soldado cristão se cinge com a verdade. No sentido paulino, ele se apropria da palavra pela fé, e isto dá segurança, estabilidade e determinação à sua vida e também às suas ações. Então, um dos componentes da armadura espiritual contra as batalhas as batalhas do campo espiritual é cingindo-vos com a verdade. E Paulo também fala da couraça da justiça. Couraça era a peça fundamental para o soldado para a proteção dos órgãos vitais. Então, essa couraça protegia o soldado da cabeça aos pés. Então, essa couraça significa para o erudito Lopes, abre aspas para ele, uma vida devota e santa e retidão moral. Então, Paulo apresenta a retidão posicional e moral em Cristo, ou seja, sem uma justiça prática na vida diária, daremos oportunidades para Satanás nos atacar. Por isso, a couraça da justiça. Terceiro ponto da armadura, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, para o soldado era fundamental ter bons sapatos ou botas para ter firmeza, equilíbrio e agilidade nos seus movimentos, pois os inimigos fariam o possível para derrubá-lo e destruí-lo. Então, o evangelho da paz, ele te dá firmeza e te dá também estabilidade. E acerca desse ponto é interessante as afirmações do erudito chamado Taylor, que diz o seguinte: a palavra preparação no grego, etoimasia, ela significa o seguinte: preparação no sentido de aprontando, o estado de prontidão, fundação e firmeza, prontidão ou presteza de mente. Então, Paulo tem em mente este último significado, a prontidão que o evangelho de paz cria. O erudito Hodges comenta o seguinte: à medida que o evangelho assegura nossa paz com Deus e dá a certeza do seu favor, produz essa alegre vivacidade mental, que é essencial no conflito espiritual. A paz sobre a qual Paulo escreve é a paz com Deus pela salvação. Olha que interessante. Também ele cita, tomando sobretudo o escudo da fé. Nos tempos bíblicos, todas as nações utilizavam escudos para travar as suas batalhas. O erudito Douglas, ele afirma o seguinte: os soldados geralmente usavam escudos de couro, utilizando-se óleo nos escudos para que o couro não estragasse e para que as partes de metal não enferrujassem. Quando o escudo era danificado, o soldado se certificava de consertá-lo. Assim, ele estaria sempre preparado para a próxima batalha. E John Stott, acerca desse ponto, ele comenta o seguinte: nossa quarta peça da armadura é o escudo da fé, que devemos embraçar não tanto sobretudo como se fosse a mais importante dentre todas as armas, mas sim sempre como algo indispensável. A palavra que Paulo emprega denota não o pequeno escudo redondo que deixava a maior parte do corpo desprotegida, mas sim o longo escudo retangular, medindo 1,20 m por 75 centímetros, que cobria a pessoa inteira. Então, seu nome em latim era escutum, consistia em 2 camadas de madeira, coladas juntas e cobertas primeiramente com linho e depois com couro. Era fixado com ferro em cima e embaixo. Era especialmente projetado para apagar os perigosos mísseis, entre aspas, incendiários que eram pregados, especialmente as flechas mergulhadas
em paz que eram acendidas e atiradas. Então, o escudo servia para isto. Então, a fé, ela capacita o cristão a se apropriar das promessas de Deus em tempo de angústia e de dúvida. É esta fé que capacita a tomar posse do poder de Deus em tempos de tentação.